Eu, particularmente, tive muito problema com tabelas e figuras, né, no LaTeX quando eu precisava que elas ficassem, né, em determinado lugar e não acontecia isso, né? Ou elas iam para a próxima página, ou ficava acima do local que eu queria, então era bem problemático, né? Eu identifiquei que esse problema seria com o ambiente Figure e Table. Então comecei a procurar pacotes que pudessem me ajudar nesse sentido, né? Para eu deixar de utilizar o Begun Figure. E acabei encontrando então 3 pacotes: o CaptChof, o Caption e o outro não é bem um pacote, né? Vem já dentro da classe Memoir, né? Você vem com ou Memory, não sei como fala, acredito que é Memoir. Vem já alguns comandos próprios da classe para você então utilizar, né? Então, primeiramente eu vou falar do CaptChof, depois um pouco do Caption e aí também passar para uma solução com o Memoir, que é praticamente a que eu mais uso. Então, no caso do Caption, e lembrando que esses arquivos TeX aqui eu estou deixando no GitHub, o link está na descrição aí. Então, se você quiser pegar o arquivo ao invés de digitar ou fazer um teste aí, você pode então nesse link que está na descrição. Bom, então o uso é simples, você chama o CaptChof, né? Aqui está o link da documentação dele, que é uma documentação bem pequena. E ele vai adicionar este comando, CaptionOf, que você vai utilizar para fazer, né, para colocar o caption, né, essa parte aqui, Figure 1, título da figura. No caso, que eu não estou chamando nenhum tipo de pacote como Polygloss ou Babel, ficaria em inglês, né, Figure ou Fig. Então eu utilizei estes 2 comandos aqui, o renew command figure name para figura e o renew command table name para trocar aqui o table por tabela, né? Lembrando que eu estou usando aqui um Memoir, né, com o CaptChof. E aí, para colocar, por exemplo, uma figura, né, eu chamo um mini page e digo para ele ficar do tamanho do texto, /text width. E dentro desse mini page eu coloco então um include graphics, né, com a figura. No caso eu escalei porque a figura é muito grande. E no lugar do caption, eu coloco o CaptionOf figure, né? Porque ele funciona da seguinte maneira. CaptionOf. Aqui você vai colocar o float, né? O ambiente que você quer. Ambiente ou float. E aqui então vai ser o título da figura. Então no caso, como é uma figura, você muda para figure e aqui você coloca o seu título. E para fazer uma tabela, da mesma maneira. Eu chamo um Begun Mini Page, falo que ele é do tamanho aqui, centralizado. E veja que agora eu coloquei o CaptionOf primeiro, por cima. Então ele vai colocar aquela tabela, né? No caso fosse uma figura, na parte de cima. E aí depois eu chamo um Begun Tabular, faço os comandos aqui normais de tabela, mas eu não utilizo o Begun Table. No lugar do Begun Table, estou utilizando o Mini Page. E quando você compila esse arquivo, ele gera este PDF aqui. Já com o Caption ele é diferente porque é o seguinte. Lembra que eu falei que eu estava usando a classe Memoir lá com o CaptChof? A classe ela aceita trabalhar com aquele pacote, mas com o Caption dá problemas. Então, para usar o Caption, você vai ter que usar outra classe. Então, ok, chamei o pacote Caption. O pacote Caption ele funciona com mais possibilidades do que o CaptChof. Ele traz um comando chamado Caption Setup.
Aqui você vai poder especificar muita coisa. Por exemplo, falei que o formato é do tipo plain, a fonte small, então você pode mudar a fonte que vai usar. A label font eu coloquei que tem que ser BF Series, né, que é negrito. E este figure riffing, ele vai dizer, no caso aqui, que a seção que ele não quer que você numere com relação à seção. Então ele colocaria numeração com relação ao capítulo, né, que vem superior à seção. E ele traz o comando caption setup, onde você vai colocar aqui qual é o ambiente que você quer fazer alguma mudança. No caso aqui eu coloquei figure e quero que o nome da figura, do figure, né, seria fig, fique, ou figure em inglês, né, que fique fig. E que no caso da tabela fique tab. E da mesma maneira que o caption off, você vai usar um mega mini page da maneira que você necessitar, né? No meu caso eu coloquei todo o texto, na área de todo o texto. Você vai chamar e da mesma maneira você vai chamar um caption off. E vai colocar o ambiente que você está se referindo e o título dele. E funciona da mesma maneira. Se você colocar abaixo, vai aparecer o texto abaixo, né? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Vai aparecer aqui na parte de baixo. E se vocês colocarem acima, ele então vai colocar acima. Veja que aqui está Fig 1 e Tab 1. Depois eu pedi para fazer as modificações de nome aqui. Então você faz a sua tabela do jeito que você quer e coloca no lugar certo ali um Caption Off, Table, Tabela 1. Aí lembrando, ele não vai funcionar direito, não vai funcionar bem com o Memoir. No caso do Caption, ele traz muitas opções, né? Então, se você quer saber mais dele, eu posso fazer depois um vídeo bem específico sobre o Caption. Mas eu deixei aqui a documentação dele, né? O link para a documentação, e ele traz muitas opções mesmo. No caso do Memoir, você não precisa chamar nenhum pacote, né? Eu estou chamando esses aqui só para alguns comandos que eu coloquei. Mas ele traz o comando New Fixed Caption. Este New Fixed Caption, eu estou falando para o Memoir que eu quero um novo caption, que vai ser o Fig Caption, né? Então ele funciona como New Fixed Caption. Aqui você vai colocar o comando, né? O nome que você quer, comando personalizado. E aqui, qual vai ser o tipo de ambiente float que você, né? Float que você quer usar. Assim como eu fiz aqui no Fig Caption, eu fiz para o Table e fiz algumas modificações aqui, né? Esses aqui são comandos que o Memoir também traz, né? O Counter Readout, ele vai modificar a contagem do ambiente que você colocou aqui. No caso, eu quero que o figure não seja com capítulo, então ele vai fazer uma contagem direta, né? De 1, 2, 3, sem fazer nenhuma linkagem. A mesma coisa com tabela. E fiz uma mudança um renew command, né, uma mudança de comando aí do figure name. O /figure name é o comando já do Memoir que diz qual vai ser a palavra utilizada para nome de figura. E a mesma coisa para o nome de tabela, que é o /table name, que eu mudei para figura e tabela. Da mesma maneira, você usa um mini page, chama a imagem, só que agora você vai usar aquele comando que a gente criou lá no New Fixed Caption, né? Então foi New Fixed Caption /Fig Caption para figura. Então aqui você vai usar um /Fig Caption. E no caso da tabela, um Table Caption, né? Então aqui, se você procurar, está aqui, ó, /Table Caption e o nome da tabela, né? E se a gente então aqui ver como que ficou o PDF, está aqui, né? Tabela 1,
tabela 1 que eu chamei de tabela 01, é a mesma coisa, né, para a figura. Então essas são as 3 maneiras que eu acabei aprendendo, né, de como não utilizar o Begun Table, nem o Begun Figure. E praticamente todos os meus problemas com figura acabaram, né? Elas agora ficam no lugar que eu mando. Geralmente elas passam de uma página para outra apenas se elas estão realmente grandes, e aí não tem espaço, né? Mas fora isso, eu não tive mais nenhum tipo de problema, né? E espero aí então que essas novas maneiras possam ajudar aí vocês a ter menos problemas com figuras e tabelas no LaTeX.